Senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, senhor vice-presidente da República e presidente licenciado do PMDB, presidente Michel Temer, líder da bancada no Senado Federal, ex-presidente, senador Renan Calheiros, senhores ministros, Moreira Franco, ministro Garibaldi Alves, ministro Mendes Ribeiro, senhores vice-governadores Tadeu Filipelli, do Distrito Federal, Jackson Barreto, do Estado de Sergipe, senhoras e senhores parlamentares do PMDB e de outros partidos, senhores embaixadores, senhores e senhoras correligionários do PMDB, telespectadores da TV Senado e TV Câmara, estamos numa sessão do Congresso Nacional em homenagem ao PMDB, minhas senhoras e meus senhores. Ao completar 46 anos de fundação, transcorridos no dia 24 de março, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, tem motivo de sobra para se orgulhar de sua longevidade e de sua aceitação junto aos eleitores de todo o território nacional. Mais do que isso, do reconhecimento de todo um país, de tamanhos contrastes pela sua luta, pela construção de uma nação verdadeiramente justa, democrática e soberana. De fato, não é tarefa das mais fáceis sobreviver e, mais do que isso, consolidar-se num país como o nosso, cuja vida republicana foi marcada por obstáculos os mais diversos, entre eles manobras golpistas e períodos de repressão da democracia. Como movimento, o PMDB nunca se contentou em viver a história, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa travessia política. O PMDB nunca se acomodou na busca incessante da construção de nossa melhor história. Por exemplo, ao enfrentar os cães da ditadura, na liderança firme e destemida do nosso timoneiro, Ulisses Guimarães. Ao romper os portões das prisões políticas que teimaram tantos anos em tolher as nossas liberdades democráticas, ou ainda ao liderar outros movimentos pela justiça, pela soberania e pela liberdade. Por isso, o PMDB traz no próprio nome a ideia de movimento e os ideais de democracia. No que se refere à receptividade popular, a eloquência dos números dão o melhor testemunho. O PMDB participa no governo federal com o vice-presidente da República, presidente Michel Temer, com 5 ministros, além de comandar o governo em 5 estados, em 1.175 municípios, o PMDB tem prefeitos. Temos 900 vice-prefeitos e 21 senadores, 80 deputados federais, 150 deputados estaduais e 8.495 vereadores. Somos nada menos que 2.420.000 filiados, de acordo com os registros do Tribunal Superior Eleitoral, o que faz do PMDB o maior partido do Brasil. Esses números, senhor presidente, não acontecem ao acaso e não são tão somente quantitativos, embora significativos, porque eles são moldados pela qualidade do nosso movimento. A ampla aceitação popular do PMDB se justifica, repito, por sua história e por seus compromissos de luta na conquista da democracia, pela garantia dos direitos dos cidadãos e da coletividade, pelo Pacto Federativo e pela redução das desigualdades, pela soberania da nação brasileira, pelo crescimento econômico e pela promoção do bem-estar social. Esses compromissos do PMDB têm sido bem assimilados pelo eleitorado e pela própria população brasileira nesses 46 anos de existência do partido. Muitos eleitores, entretanto, e especialmente os mais jovens, ainda podem desconhecer que a agremiação foi informalmente constituída em 4 de dezembro de 65, com a denominação MDB,
Movimento Democrático Brasileiro, proposta pelo saudoso Tancredo Neves. Gradativamente, o partido foi se popularizando e se tornando porta-voz de um povo que reivindicava a liberdade de expressão, a observância aos direitos e garantias fundamentais e retorno à normalidade democrática. Enfrentando condições adversas, como a centralização dos recursos pela ditadura militar e regras eleitorais casuísticas, o partido não se esmoreceu. Para isso, contou com homens do quilate de Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, Mário Covas, Marcos Freire, Alencar Furtado, Itamar Franco, Orestes Quércia, referências para tantos outros que nos mesmos passos desses companheiros que já nos deixaram, continuam nessa belíssima saga de permanente defesa da sociedade brasileira. Vejo aqui à minha frente dois históricos companheiros, Nabor Júnior, da onde saiu o primeiro presidente do nosso partido, Oscar Passo, do estado do Acre, do nosso ex-presidente do Congresso Nacional, senador, hoje deputado Mauro Benevides. Paro por aqui na citação dos nossos históricos, até pensamos em promover uma homenagem, mas seria tão difícil fazer uma homenagem aos nossos históricos, porque são muitos, espalhados por todo o território brasileiro. Então, em nome de Nabor Júnior e de Mauro Benevides, eu cumprimento e homenageio todos os nossos históricos do PMDB. Tarcísio Delgado, que está aqui presente também, grande mineiro. Leite Chaves, também aqui presente. Muito obrigado, Leite Chaves, Tarcísio Delgado. Os anos 70, com Ulisses Guimarães à frente, marcaram um grande salto do PMDB, bastando lembrar que de 3 representantes no Senado, no começo daquela década, elevou sua bancada para 16 senadores em 74. Naquele mesmo ano, elegeu 44% dos deputados federais e fez a maioria dos representantes em 6 assembleias legislativas. O governo militar, pressionado, não tardou a tomar medidas casuísticas, como o tristemente famoso pacote de abril de 77, que criou os senadores biônicos, manteve as eleições indiretas para os governos estaduais e implantou a chamada Lei Falcão. Entretanto, senhor presidente, senhoras e senhores, a identificação do MDB com o povo brasileiro já se havia estabelecido e consolidado. É também nessa época, mais precisamente 78, que Teotônio Vilela, do partido governista, mas que votava frequentemente com a oposição, ingressa no MDB, unindo-se à luta pela anistia, pela libertação dos presos políticos e pela abertura do regime. No governo Figueiredo, para enfraquecer a oposição, foi extinto o bipartidarismo, atendendo a um artifício eleitoral, e o MDB incorpora o termo partido à frente da sigla, tornando-se PMDB, e perde parte de sua representação com a migração de correligionários para os demais partidos de oposição que então surgiam. Que saíram do partido, mas que levaram para as novas agremiações a vivência histórica de luta que construíram sobre o agasalho moldado no PMDB, já falado aqui pelo presidente Sarney. Essas e outras estratégias, porém, não seriam suficientes para enfraquecer o partido, que iria liderar as agremiações oposicionistas em campanhas memoráveis, como a luta pela anistia e a campanha das diretas já. Não é por mero acaso Ulisses Guimarães ter sido chamado Senhor Diretas, que poderia ser Senhor Democracia, é que Ulisses Guimarães poderia ser outro nome de todas as praças e avenidas deste país, onde milhões de brasileiros se reuniram no compasso de sua voz firme e corajosa para exigir liberdades democráticas, anistia política e eleições diretas para presidente da República.
Nestes tempos de democracia, que serão duradouros, se depender do nosso firme propósito de luta, o nosso partido sempre foi o alinhavo, mais que seguro para a ação política de todos os segmentos da sociedade brasileira, que seguiram caminhos partidários distintos, mas que mantiveram sempre as mesmas ideias e os mesmos ideais que moldaram a criação e ação do PMDB. O PMDB esteve presente em todas as reivindicações populares, que culminaram na redemocratização do país e na eleição, ainda que indireta, pela última vez, de Tancredo Neves para a presidência da República, tendo o senador José Sarney, que preside esta sessão, como vice. Em virtude da doença e morte de Tancredo, assume a presidência da República o senador José Sarney, que realiza um governo voltado pelo social. A opção pelo lema Tudo pelo Social refletiu o empenho do PMDB em redirecionar o empenho do Estado para os mais humildes. Sarney implanta os programas sociais, como o Programa do Leite, o Vale Refeição, o Vale Transporte, o Seguro-Desemprego, e 58 milhões de crianças passam a ser atendidas pela merenda escolar e 50 milhões de pessoas são atendidas pela farmácia básica da SEMI. Também foi criado o IBAMA e a defesa sistemática pelo meio ambiente no governo Sarney, que até hoje o nosso PMDB, na Câmara e no Senado, sob as suas lideranças de Henrique Alves e de Renan Calheiro, tem dado uma atenção especial para o meio ambiente do nosso país. O Plano Cruzado foi uma conquista que transformou a economia do Brasil com a abertura para os avanços econômicos e sociais. No final do governo Sarney, tivemos no Brasil o mais baixo nível de desemprego de nossa história, já falado aqui hoje pelo presidente, apenas 2,36%. Ocorreu a mais radical redução da pobreza naquele governo do PMDB. Confirmando o sucesso do governo Sarney, o PMDB elegeu em 86 22 governadores dos 23 estados, 260 deputados federais e 44 senadores, mais de 50% dos parlamentares do Congresso Nacional. Em 87 e 88, o PMDB também liderou a realização da Assembleia Nacional Constituinte, proposta pela agremiação já em 71, durante um seminário do partido ocorrido na cidade de Recife, comandada também pelo Dr. Ulisses. A Constituição Cidadã, como ele a chamou, representa o ápice no processo de normalização da nossa democracia e um grande avanço no arcabouço jurídico brasileiro. O PMDB deu ainda outras importantes contribuições para o desenvolvimento nacional, como o Plano Real, sob o governo Itamar Franco, que permitiu debelar a espiral inflacionária e estabelecer as bases de um crescimento econômico sustentável. Contribuiu também com os governos posteriores, como o de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e o atual com a presidente Dilma Rousseff e Michel Temer. No governo Lula, apoiamos no Congresso Nacional todas as medidas legais para retirar da pobreza cerca de 40 milhões de brasileiros, a partir dos programas sociais implementados. Sem o PMDB, dificilmente esses programas teriam acontecido. Atualmente, no governo Dilma Rousseff, o PMDB, que tem Michel Temer na vice-presidência da República, pauta sua linha de atuação pela governabilidade. O vice-presidente da República, Michel Temer, tem realizado um trabalho excepcional ao lado da presidente Dilma Rousseff, seja coordenando ações governamentais, como o Plano Estratégico de Fronteira, junto aos Ministérios da Justiça e da Defesa, ou mesmo promovendo o debate em torno de temas relacionados a novos investimentos no Brasil. Daqui a pouco o presidente Temer vai estar indo lá para a fronteira, do Brasil com a Venezuela, com o Peru, com outros países, coordenando esse programa de fronteira. Vai viajar daqui a pouco, antes de terminar essa sessão ainda. Além disso, Michel Temer tem contribuído de forma exemplar para a unidade do PMDB ao longo dos últimos anos, o que permitiu o crescimento da agremiação em todo o país.
Destaco ainda o papel dos líderes do partido no Congresso Nacional, representado pelo senador Renan Calheiros e o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que têm promovido um extraordinário trabalho em prol da votação de matérias de elevado interesse social. Esses dois parlamentares conduzem com zelo e competência as bancadas e o fato tem sido positivo para a marca PMDB. Da mesma forma, ressalto a atuação da vice-presidente da Câmara Federal, a deputada Rose de Freitas, que vem se notabilizando neste importante cargo no Congresso Nacional. Rose me ligou hoje de manhã, estava pegando o voo em Vitória e o aeroporto fechou. O mau tempo fechou o aeroporto. Nós estaríamos aqui junto com a gente neste momento. Muito obrigado pela força de vontade da deputada vice-presidente Rose de Freitas. Nos anos 188 anos do Congresso Nacional, a indicação de uma mulher para tal função se constituiu em um fato inédito. A deputada Rose tem honrado a responsabilidade que o partido lhe confiou e seu trabalho tem sido elogiado por todos. O PMDB atua, portanto, de forma propositiva junto ao governo Dilma para que o Brasil continue galgando os postos de desenvolvimento econômico e social. Já dito aqui pelo presidente Sarney, somos a 6ª economia do mundo. O PMDB deve se orgulhar, e eu tenho certeza que o povo brasileiro tem orgulho do PMDB pelo apoio que o PMDB tem dado ao nosso país. Afinal, a bandeira do desenvolvimento econômico, conjugada com a bandeira do desenvolvimento social, está na base de formação do PMDB, quando lutou pela democracia do país. A política governamental do PMDB é a política que segue o interesse da população com distribuição de renda e justiça social. Registro ainda que o PMDB, com a Fundação Ulisses Guimarães, trabalha a formação política dos seus filiados e não filiados. Estamos presentes nos 27 estados e atendemos 250 mil PMDBistas até o presente momento, com curso de capacitação e qualificação nas áreas de formação política e de gestão. A Fundação é o braço cultural do PMDB e tem cumprido com os seus objetivos sob a presidência do presidente, deputado Eliseu Padilha e outros que passaram pela presidência da Fundação. Senhor presidente, senhoras e senhores, correligionários e ilustres convidados, a caminhada do PMDB, nessas quase 5 décadas de existência, confunde-se com a trajetória das reivindicações populares e com a nossa história enquanto nação soberana e democrática. Assim, o PMDB, que tem na sua essência a vocação municipalista, busca repetir o seu sucesso nas urnas em outubro próximo, elegendo o maior número de prefeitos e vereadores e vice-prefeitos. Contamos com a nossa aguerrida militância para que o PMDB saia cada vez mais fortalecido das urnas nas eleições municipais próximas. Por fim, ao cumprimentar meus dignos correligionários pelo 46º aniversário do PMDB, quero registrar minha convicção de que nosso partido tem correspondido e continuará correspondendo às expectativas do povo brasileiro, de uma atuação em favor da democracia, do desenvolvimento e da justiça social. Muito obrigado.